Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor, fale comigo. Senhor, fala conosco nesta noite mais uma vez. Estamos aqui porque nós te amamos. Temos renunciado muitas coisas porque nós te amamos. Estamos dizendo sim quando o Senhor diz sim e dizendo não quando o Senhor diz não, porque nós te amamos. Prevaleça a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. O Senhor tem liberdade para agir nesta noite, para curar, para restaurar, para consolar, para edificar, para trazer a paz, para trazer a cura. Porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Age no nosso meio nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre uma mulher, e isso me chama a atenção. E o Senhor tem falado comigo, essa mulher é a mulher de Ló. Mas quando a gente lê lá em Lucas, eu fiquei pensando nisso a semana toda. Jesus ele vai repetir a mesma frase que foi falado lá em Gênesis. Lembrem-se da mulher de Ló. Interessante que ele não menciona o nome dessa mulher. Talvez porque não seja necessário a gente saber. Mas eu fiquei pensando, ele poderia pelo menos falar para a gente saber quem é essa pessoa que fez tão feio, né? Mas não era o foco aqui, porque a gente poderia pensar, então aquela folgadinha lá chama tal, entendi, mas o foco aqui, lembrem-se da mulher de Ló, ou seja, vejam o que essa mulher fez, não se esqueçam do que aconteceu com ela, por uma teimosia. Vira uma pessoa que está do seu lado e diz assim, obedeça. Fala com mais força e obedeça. Irmãos, Deus tem falado conosco nesses dias, e o tema que eu coloquei para essa mensagem de hoje é, quando olhar para trás te impede de avançar. Você só vai olhar para trás quando o olhar para trás te ajuda a ir para frente. Quando eu estou dirigindo o carro, não é? Para pensar. Mas pensa, qual é o maior vidro? É o que te leva para frente? Ou é o que está te mostrando a retaguarda? Tanto aqui quanto do lado. O maior é o que nos leva para frente. Você só vai olhar para trás para ter uma estratégia para andar para frente. Você só vai olhar dos lados para ter uma estratégia sábia de direção para ir para frente. Amém? Se eu só olhar para trás, gente, eu vou bater o carro. Se eu só olhar para o lado, eu não saio do lugar. Então o Senhor tem nos falado nesta noite, olha para frente e obedece agora. Amém? Nós vamos falar então sobre algumas vezes que você tentou seguir em frente, mas algo dentro de você, ou pode ser uma teimosia, pode ser um apego afetivo. Eu gosto tanto dessa casa. Que nem quando meu marido fala, vou compartilhar algo com você. Meu marido fala assim, às vezes, vamos mudar para o terreno que a gente comprou? Aí eu fico pensando assim, nossa, meu pai pôs o piso na cozinha, meu irmão fez não sei o quê, aqui as menininhas fizeram não sei o quê. Márcio, eu fico com dó. Aí Márcio fala assim, é verdade, esse jardim de inverno é tão legal e não sei o quê, a gente começa a falar, mas chega um momento que a gente tem que desapegar. Vai para se Deus mandar ir para outro lugar, a gente tem que ir. Amém? Agora eu quero te dizer, fazer uma pergunta. Quantas vezes você já saiu de um lugar, ou tentou sair desse lugar, porque você está sentindo que é para sair, mas você fica assim, será? Será que é para eu sair? Acho que não. Deus ama aquelas pessoas também. Você fica romantizando ou romanceando uma ordem de Deus. Por exemplo, Deus está falando para você, sai do meio desse povo, que eu vou pesar a minha mão. Você fica assim, mas eu cresci tanto ali, hein? Mas Deus falou tanto comigo. Gente, basta. Já deu, a fila anda. E é isso que Deus tem falado conosco, saia de onde você está. E Deus tem falado comigo uma coisa impressionante. O lugar que é para você sair não é emocional, não é afetivo, é um lugar físico. Muitas vezes a gente está preso a um lugar físico. Quando Deus tem falado, aí não é o seu lugar mais. Ou aí não é para você ter ido.
E é isso que a gente vai falar nesta noite. Mas eu vou te contar, vou te relembrar de onde saiu Ló e Abraão. Olha só, Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, por ordem de Deus, Ló foi com ele, que era o seu sobrinho. Até que a terra não comportou os dois, presta atenção, por que a terra não comportava os dois juntos mais? Os pastores deles começaram a contender, começaram a disputar os poços, a água, o terreno, eles começaram a disputar, então teve que dividir. E Abraão deu a Ló o direito de escolher. Se você for para cá, eu vou para cá, se você for para cá, eu vou para cá. Os dois tinham dinheiro, gente. Estou falando isso para você prestar atenção que o caso ali não era dinheiro. Mas olha só, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, uma terra bem regada, como o jardim do Senhor. Ló foi, mas presta atenção aqui. Em nenhum momento nós vemos Ló orando. Deus, para onde eu tenho que ir? Ué, não é o Deus que é o dono da sua vida? O seu nome é, acabamos de cantar, tu és o nosso Deus. Mas na hora de tomar as nossas decisões, a gente não põe Deus no meio. E aqui foi onde aconteceu todo o problema. Nós não vemos pedindo ou falando para Ló, vai para lá. Igual ele falou para eles, saia da terra da sua parentela. Falou para Abraão, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não é a terra que você vai escolher. Entendeu? Isso falou para Abraão. Quando Deus quer falar com a gente, Ele dá sinal para a gente. E você fala assim para Ele, igual Gideão, Deus me mostra, confirma. Ele não tem problema com isso, ele não se ofende. Senão Gideão, Deus tinha falado, rapaz, qual é essa, não está entendendo? Mas não, aqui nós vemos um homem que olha de longe, os olhos dele crescem, ele foi guiado pela aparência da prosperidade e não pelos princípios que ele conhecia. Resultado, armou suas tendas em Sodoma. Ali começa o problema. Nós vemos que esse texto nos mostra, em Gênesis 13, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, a degradação moral era tão grande que Deus ia destruir aquilo. Mas eu vou te dizer, às vezes a gente fica esperando um erro tão grande acontecer para a gente sair, quando na verdade está tendo muita mentira, que para Deus já é erro. Está tendo muita coisa errada, que aqui a gente vai ver um erro, uma coisa feia mesmo. Mas às vezes uma mentira, uma fofoca, a gente precisa sair desse lugar, preserva a sua vida. Preserva a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida emocional. Quando eu olho Sodoma e Gomorra, qualquer ambiente é um ambiente de formação, viu? Inclusive Sodoma e Gomorra. Todo lugar que você frequenta, você começa a se amoldar aquele lugar. No começo você fica escandalizado. Olha a roupa das irmãs. Meu Deus, olha o palavrão do irmão. Quando você perceber, você está usando aquela roupa. Quando você perceber, você já está falando igual. Então, o local que eu estou vai formando o meu caráter. Margarete, mas espera aí, não é para eu ir lá? Deus mandou você ir? Mas Jesus foi comer com, como chama aquele homem pequenininho? Zaqueu. Ele disse o quê? Hoje a salvação entra nessa casa. Foi lá com uma missão. E Zaqueu aceitou Jesus, a gente vê, porque ele fala assim, Senhor, se defraudei, devolverei 4. Ninguém estava perguntando, é que já começou a se parecer com Jesus, no primeiro encontro. Se defraudei alguém, né, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, por que eu estou falando disso? Porque aquele local que Jesus foi, ele tinha uma intenção. Tudo que você for fazer deve ter uma intenção vinda do alto, não uma intenção sua. Porque a sua intenção, você vai contar com a sua sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E o Senhor tem falado conosco nessa noite, saia deste lugar. Não estou falando da igreja, gente. Estou falando do ambiente que pode te corromper. Ou se já não está te dando um apego naquele lugar. A gente começa a ficar apegado, né? E nós vemos o quê? Ló, ele começa progressivamente
se integrar àquela cidade. Primeiro ele armou as suas tendas, depois ele já começou a habitar lá dentro, depois ele estava assentado à porta da cidade. Você sabe que as portas das cidades, é onde os juízes julgavam a causa das pessoas. Quem mandou Ló ser juiz de alguma coisa? Quem mandou ele ir para aquele lugar? Ou seja, segundo os estudos que eu vi, ele poderia ficar à porta de uma cidade por duas razões. Ou ele estava lá para impedir que as pessoas entrassem naquele lugar ruim, ou ele estava tentando, segundo a sua justiça, resolver o problema de lá. E foi em vão. Se desgastou à toa, porque não era para ele estar lá. Como é que eu sei que o lugar que eu estou não é para eu ir? Você pode adorar o Senhor lá? Porque Abraão foi para o Egito, depois o Senhor falou com ele, não volte para o Egito. Abraão foi para o Egito porque ele foi para o Egito, chegou lá, mentiu, né? Teve que mentir que a mulher dele não era a mulher dele. E nós não lemos nenhum relato de Abraão levantando um altar ao Senhor. Quando nós vamos para um lugar que nós não podemos levantar a nossa voz ao nosso Deus, nós não deveríamos ir. As pessoas não estão ouvindo Deus, então você não devia nem dar voz. Mas espera aí eu começo a romancear, olha só, um não de Deus. Ai, mas Deus não ama todos. Eu não deveria estar lá, ama todos, tanto que deu o filho dele para morrer. Mas tudo que você for fazer tem que ser intencional. É para eu ir lá agora? Não. É para eu continuar lá agora? Eu tenho certeza que Deus está falando com você que é para você sair. Eu tenho certeza disso. Porque quando o nome do Senhor não está sendo exaltado e glorificado, não é lugar para nós, não é lugar para um crente, não é lugar para um homem de Deus e uma mulher de Deus. Agora abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, 7 e 8. Nós vamos ler 2 Pedro 2, 7 e 8. Aqui, Pedro, ele fala de Ló também. E ele fala a situação que Pedro ficou e ficava naquele lugar. Agora a pergunta é, se o homem ficava atormentado lá, por que continuou lá? Por que não saiu de lá? Então, 2 Pedro 2, 7 e 8 diz, mas livrou Ló, homem justo que se afligia, guarda essa palavra, se afligia, com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. O que é esse princípio moral, gente? A gente sabe. Coisa errada com mulherada, não só com mulher. Você vai ver o texto. E isso estava trazendo um grande mal para este homem. Pois, versículo 8, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo, a Bíblia chama ele de justo, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Agora a pergunta é, quem mandou este homem ir para lá? Ou, se está, Deus já não mandou sair? Por que não sai? Porque não obedece. Você sabe que afligir, eu até pesquisei o que é essa palavra para você imaginar o estado de espírito desse homem, emocional deste homem. Olha só, afligir-se é estar profundamente angustiado, atormentado, repleto de preocupações, ou seja, em estado de sofrimento intenso, ou por causa que causava agonia, desespero e tristeza. Gente, esse homem não precisava ficar lá. Mas os olhos dele levaram ele lá por uma outra razão. Então ele passava por cima de tudo isso daqui. Foi se apegando àquele lugar. Não, aqui é muito bom. Deixa eu ficar lá nas portas da cidade. Talvez se eu começar a corrigir esse povo, eles mudem. Mudou? Não, porque Deus não mandou. Quando Deus não manda você fazer algo, ele não está lá. Ele falou assim para Samuel. Ele disse para Samuel, vá à casa de Jessé, que lá eu tenho tido um homem. Ele viu um homem segundo o coração dele, que era Davi. Gente, Samuel, ele estava no extremo do país, ele foi. Você sabe que a Bíblia diz assim, enche um chifre de azeite e vem. Ou seja,
Deus mandou ele ir, mas já estava esperando ele lá. Ele não vai te largar sozinho. Agora, quando Deus fala assim, ó, sai daí, é porque ele já saiu. Quando ele fala para você assim, ó, não vai lá, é porque ele não está. Aí é por conta e risco sua. Depois não adianta falar assim, nossa Deus, nossa, eu orei tanto, eu estava buscando a justiça, mas Deus não mandou ir, Deus não mandou permanecer. A gente percebe uma acomodação de Ló. Ele não é que ele não adota os seus valores mais, mas ele não consegue deixar aquele local. Por quê? Pela necessidade de prosperidade a qualquer custo. Vou ficar lá. É só eu não fazer o que eles fazem. Você vai acabar fazendo. Quando Deus manda a gente sair de um lugar, Ele tem propósito nisso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem escolhido os lugares que você vai? Qual a tua motivação que te leva para os lugares que você tem ido? Ou qual a motivação que faz com que você permaneça no lugar que você está? Quando na verdade Deus já falou, sai daí. São escolhas, nós vemos a escolha de Ló, foram uma escolha visual, um conforto, ou seja, ou eu escolho um conforto, ou eu escolho princípios. Com Ló, ele escolheu conforto. Agora abre comigo a sua Bíblia em Gênesis 18, de 20 em diante. Nós vamos ver o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. O que ele ia fazer, o que ele escolheu fazer e por que ele escolheu fazer. Gênesis 18, de 20 em diante, diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Versículo 22, os homens partiram dali e foram para Sodoma. Os homens de quem? Da parte de Deus. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Nós vemos aqui, depois você continua lendo o texto de Gênesis na sua casa, que Abraão ele começa a interceder, e ele começa a fazer até uma conta, Senhor, se tiver 50 justo, o Senhor ainda assim vai exterminar? Não, com 50 justo não. Aí ele começa, Senhor, se tiver 45, aí ele vai baixando. Se tiver 40, Senhor, aí ele vai para 30, depois ele vai para 20, depois ele vai para 10, e não tinha 10. Agora vamos para Gênesis 19, de 1 em diante. Anda um capítulo para frente. Diz assim, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Fazendo o quê? Levando o julgamento. Quem pediu? Ninguém. Nós não vemos ninguém aqui pedindo. Foi por conta e risco. E disse, quem disse? Os anjos. Meus senhores, não, Ló, desculpa, e disse, meus senhores, por favor, acampem-se na casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, eles responderam, passaremos a noite na praça. Mas Ló, no versículo 3, insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar um pão sem fermento e eles comeram. Olha só, Ló hospeda 2 anjos. Versículo 4, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Olha isso. 5, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? O que esse monte de homem queria, gente? Presta atenção. Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. É isso mesmo, é relação sexual. Olha a imoralidade. Deus não se agrada disso jamais. E ele manda fogo para aquele lugar. E olha só. 6, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa
perversidade. Gente, olha a reação violenta desses homens da cidade. Olha como está o ambiente, como é o ambiente daquele lugar onde Ló fica com a sua família. Tendo 2 filhas, assistindo tudo aquilo, tendo mulher. 8, olha o que Ló faz, a proposta de Ló. Parece que ele já está se parecendo com o ambiente que ele está vivendo. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Gente, eram os homens todos daquela cidade que estava naquele lugar. A proposta de Ló. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção de meu teto. Mas não resolveu nada. Estes homens foram violentos até com Ló. E no versículo 9 diz, saia da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser o juiz? Está falando de Ló. Estão zombando dele. Quem você pensa que você é? Está no nosso meio. Quem te chamou aqui? Agora você quer ser o nosso juiz? Quem mandou? Até os homens estão reprovando, né? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Olha o que eles estavam fazendo. 10. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Versículo 11. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Como é que não conseguiam encontrar a porta? Numa outra tradução, diz que eles ficavam tateando assim, procurando a porta, ainda cegos, para tentar entrar. Olha isso. E era o lugar que Ló entrou com a família dele. Versículo 12. Os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, tire-os daqui. É muito sério isso. Onde vocês têm estado quando você não está na igreja? Onde você tem estado? Qual é o pecado que você está normalizando? Gente, não tem nada a ver, só um golinho. Não tem nada a ver, vamos colocar essa roupa aí, tá todo mundo assim. Gente, não tem nada a ver esse filme, só porque tem umas mulheres assim. Qual é o pecado que nós temos normalizado? Porque estamos no lugar errado. Então nós precisamos nos adequar ao time que nós estamos entrando. Quem já assistiu O Diabo Veste Prada 1? É um filme de moda, não tem nada a ver com o nome, viu, gente? Não é filme de terror, nada. A Andy Sachs, que é a Anne Hathaway, a menina do filme, ela chega para trabalhar com uma roupa toda desconjuntada, nada a ver, porque ela não ligava para a moda. E ninguém ligava para ela. Até que essa mulher, para fazer parte do time e ser aceita, ela muda todo o guarda-roupa dela. Ela começa a ficar igual o time que ela estava. Aí o marido dela falou assim, nossa, eu nem estava te reconhecendo. Mudou a roupa, porque queria ficar naquele time, queria ficar naquele clã, queria ser aceita. Depois, a Miranda, no primeiro filme, claro, ela fala para ela fazer uma escolha, que quem iria para a França não era a menina, mas era ela. E lá na França, a própria chefe, a Miranda, faz uma coisa errada com um rapaz que ela tinha prometido um cargo e não dá. Dentro do carro, indo para o hotel, ela falou para a chefe dela, o que você fez com ele, eu não faria jamais. Ela virou para ela e falou assim, não, você fez. Você fez com a fulana, quando eu te pedi para você vir aqui. Ou seja, ela falou, não, eu não tinha opção. Ela falou, tinha, mas você escolheu seguir adiante. Gente, essa frase ficou na minha mente. Para seguir adiante, para ela ser próspera, ela passou a perna na menina. Está prestando atenção? Primeiro ela mudou a roupa. Depois ela começou a agir como uma mulher. Você sabe o que ela fez? Não, eu não sou assim, não. Ela sai do carro, ela joga fora um rádio que ela conversava com essa mulher, joga fora e ela dá todas as roupas dela embora. Ela falou, não quero nada disso. Eu quero ser quem eu era. Por quê? Um ambiente que não era o dela. E muitas vezes, para a gente ser aceito num ambiente, a gente tem que mudar quem a gente é. Aí a gente começa a ficar irreconhecível, porque a gente tem que se parecer sim com Jesus. Eu me lembro de quando eu leio a história de que Pedro negou Jesus 3 vezes.
Uma das mulheres que viu Pedro andando falou assim, é ele sim, ele estava com ele. Falei, não, eu não estava com ele, estava com ele sim, o seu falar te denuncia. O jeito de Pedro falar denunciava que ele tinha estado com Jesus. E o nosso jeito de ser e falar denuncia com quem nós estamos. Isso é fato. A não ser que a gente se afaste desse ambiente. Não, eu não quero ficar. Aí a gente começa a voltar a quem a gente era. E olha, estes homens falaram para Ló, no versículo 12. Perguntaram se tinha mais alguém na cidade. Tire-os daqui, versículo 13. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para acabar com aqui, para destruir essa cidade. E vou te dizer, tem muito lugar que Deus vai pesar a mão. Estão brincando com Deus. Estão fazendo de conta. Mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Ele está vendo tudo. Para fazer-se forte, cujo coração é totalmente dele. Ele está vendo tudo. Outro dia eu perguntei para a igreja, né? O Senhor está vendo todas as coisas. Aí eu perguntei uma vez assim, isso te alegra ou te assusta? Ou te preocupa? Eu tenho certeza que te alegra, porque você é uma boa pessoa, amém? Amém, em nome de Jesus. Então, no versículo 14, então Ló foi falar com os seus genros, os quais iriam casar com as suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Na verdade, já era um aviso. Versículo 15, ao raiar do dia, os anjos insistiram para Ló. Insistiram. Dizendo, depressa, vai logo, o que você está fazendo? Aí ele disse, leve daqui a sua mulher, as suas 2 filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Gente, quantas vezes uma atitude errada sua, a sua família toda vai padecer? Quantas vezes? Eu já tomei uma atitude errada que a minha família padeceu. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uns certos móveis na nossa casa e não era para eu fazer naquele momento. Meu marido ainda tinha falado, não vamos fazer agora, assim, me explicou tal. Falei, não, vamos fazer, Márcia, eu estava tão feliz. E fiz, deu tudo errado. E o fato de eu ter que pagar aquele que estava errado e pagar o certo, privou a minha família de ter uma vida melhor naquele ano. Porque nós estávamos pagando 2 projetos. Um que foi feito e um que não foi feito. Então, muitas vezes, a nossa decisão priva a nossa família de viver melhor. E no versículo 16, tendo ele hesitado, o que é hesitado? Fica demorando, gente. Vai logo, porque quando Deus manda, e olha, sabe o que a Bíblia diz? No final desta frase, porque ele teve misericórdia deles. Quer ver? Tendo ele demorado ou hesitado, não sei como está na sua tradução, os homens o agarraram pela mão, também a mulher e as suas filhas, como se dizendo, entrem, vocês têm que sair daí, porque ele vai castigar esse povo, e vai sobrar para vocês. E ele disse, tiraram eles dali à força, e os deixaram fora da cidade. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia deles. A palavra para você hoje é, Deus está tendo a misericórdia de você ainda. Saia de onde não é para você ficar. Deus aqui foi enfático. Os anjos tiraram Ló e as suas filhas, a sua mulher, pela misericórdia, mesmo sabendo que era para sair na hora, a Bíblia diz que ele ficava hesitando, demorando, vai ou não vai? Pega mais coisa, pega tal coisa. Ai gente, essa casa é tão bonita, nossa, esse lugar é tão bonito, como eu cresci aqui, e já não é mais. E talvez seja a sua luta hoje. Eu não sei o que está te impedindo de obedecer hoje. Versículo 17, assim que os tiraram da cidade, um deles, um dos homens, um dos anjos, disse a Ló, fuja por amor à sua vida. É o que Deus está falando para você agora. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo, fuja, para com isso. Fuja por amor à sua vida.
Não olhe para trás. Esse olhar para trás para de ficar apegado e sair. Para de ficar romanceando. Ah, mas eles são homens de Deus. Não é nem desse jeito. Para de ficar atrás de coisa que Deus não mandou você fazer. Não mandou você ir. E se você está, Deus está mandando sair. Fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás. Não pare em nenhuma planície. Fuja para as montanhas. Ou você morrerá. A ordem foi enfática aqui. Foram 3 ordens, na verdade, né? Não olhe para trás, não pare nas planícies, fuja para a montanha. Ele deu o motivo, ele deu a razão. Senão você vai morrer. Ninguém estava brincando aqui não, gente. O negócio era sério. Versículo 24. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação. Lembra que ele foi para lá de olhos na vegetação, que iria produzir prosperidade? Deus não quis nem saber, ele acabou com tudo. Gente que não está nem aí com nada. E a gente está lá insistindo, e Deus já mandou sair. Então, muitas vezes, zombando da sua fé. E você não vai embora? Fica aí. Você não tem medo? Você não tem coragem? Vai embora. As pessoas brincam, às vezes você não é crente. E com o passar do tempo, a gente vai se amoldando àquele lugar. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que é que está travando a sua mudança hoje? É o que o Senhor está perguntando para nós. Que você saia de onde você está. Ou pare de fazer o que você está fazendo. Quais os vínculos que você criou que estão te impedindo de obedecer? Qual é o vínculo que você criou neste lugar que é tão importante, que supera o amor a Deus, a coragem em Deus, a coragem nas promessas, a ousadia que você lê na promessa? Quais são os vínculos que você criou que você não consegue deixar? Gente, o teu vínculo é muito maior do que a obediência. Sendo que você está errado, a promessa é muito maior do que o lugar que você está. E aí, sabe qual é o nosso maior erro? A gente não quer mudar de fase, né? A gente não quer mudar de mentalidade. E aí a gente recebe a direção de Deus, mas a gente resiste. Por quê? Porque a gente quer viver uma vida dividida. Ah, eu vou um pouco lá, vou um pouco na igreja. Ah, eu nem estou falando palavrão com eles. E a gente fica dando justificativa. A mulher de Ló, sabe o que ela representa nas nossas vidas hoje? As pessoas que não aceitam o não de Deus. Ah, nem é desse jeito, gente. Deus nem falou nada, Deus ama as pessoas. Gente, a gente está no tempo da graça. Para de romancear o não de Deus. Não, é não. Deus está cuidando de você através de um não. Um não não é uma perca. Um não é uma proteção. Um não é uma direção, uma nova direção. E ele mostrou o caminho para Ló. Não é para ficar lá. Saia daí. E deu a direção. Por quê? Porque ele iria protegê-los quando eles saíssem. E a gente insiste em ficar muitas vezes. Sabe que Isaías 55:8 diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos. E a gente fica insistindo. Ah, mas se eu não ficar lá, gente, como é que vai ser? Ah, gente, se eu não ficar lá, ixi, olha, até eu conseguir outro, se eu não ficar... Pergunta. Quero te fazer 3 perguntas. Por que você ainda está olhando para trás? Você sabe que olhar para trás representa um apego, uma saudade. Ah, olha o que nós estamos deixando. Você acha que a mulher de Ló olhou para trás, que ela caiu no chão sem querer, olhou para trás? Não foi assim, não. Ela olhou intencionalmente para trás. Era uma ordem para ela. O olhar para trás, a Bíblia diz, quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Não é para olhar para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. E aí fica assim, olha gente, nossa, deixar tudo aquilo lá que eu construí, nossa, fiz parte daquele ministério, eu ajudei aquele setor a crescer, quando na verdade Deus tem falado para você, saia deste lugar.
Qual é a Sodoma e Gomorra que está te impedindo de avançar? O que é que Deus já mandou você deixar, mas você não consegue soltar? Como é que eu vou viver? Vou passar fome? Como é que eu vou fazer? Quando Deus, na verdade, está mandando você uma nova direção. E a direção da frente, o vidro do carro da frente é muito maior. E quero te dizer, se você quer avançar, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, aceite os nãos de Deus. Nem tudo é perca. Tem coisa que é propósito. Segundo, rompa, saia, não apenas fisicamente, mas libera o seu coração deste lugar. Libera em nome de Jesus. Terceiro, renove a sua mente. Enquanto a sua mente estiver lá naquele lugar, a sua vida não avança. Porque a gente fica falando, fiz tanta coisa lá, olha a ingratidão. A gente é assim. Fica se lamentando, se lastimando, se vitimizando. Jesus disse, o versículo que eu acabei de falar. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Isso não é apenas uma direção, não é, irmãos? Que ele está falando aqui em Lucas. É uma ordem. Em Filipenses 3, 13 e 14 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquece. Vive um novo tempo. Esquece. Recebe a direção de Deus e vai feliz. Caminha feliz no nome de Jesus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Para de romancear onde você monta a sua tenda, porque isso importa. Onde você coloca a sua família, isso importa. Você precisa, olha só, Ló foi descendo degrau por degrau. Colocou a tenda na frente, de repente já estava lá, de repente já estava tentando mudar o lugar. Você precisa checar as influências daquele lugar. Como é que estão as influências daquele lugar? Não negocie princípios por aparência. Deus está pedindo urgência na sua obediência. Se desligue de uma vez por todas no nome de Jesus. Conclusão. Eu já estou terminando. Você precisa parar de olhar para trás. O que aconteceu lá atrás hoje não funciona mais. Nós tivemos um caso na igreja há muitos anos. O irmão, ele queria fazer gincana. As gincanas que esse irmão queria fazer, os jovens de hoje já não queriam mais a mesma gincana. Gente, a fila andou, são outros jovens, é outra geração, é outro tempo. E ele ficava bravo. Por que não faz a gincana que eu quero fazer? Porque não dava certo. Agora nós estamos vivendo um tempo de conferências, né? Onde os jovens estão participando, ou seja, ou eu olho para frente, ou eu vou ficar para trás. Deus vai dando novas coordenadas no nome de Jesus. E quero te dizer, o não de Deus não é o fim, é uma direção. Obedeça rápido, solte o que não é para você, ou você nunca viverá um futuro pleno que Deus tem para você. Feche seus olhos. Eu quero que você que precisa tomar uma decisão, ou está com um pé lá e outro cá, ou você que está vivendo num lugar que não é para você viver mais, eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar por você, para que o Senhor te dê coragem, para que o Senhor te dê ousadia, para que você tome a melhor decisão no nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que o Senhor já está falando com vocês nesta noite. Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Deus, eu não sei quais são as pessoas que precisam abandonar o lugar que eles estão. Ou sair desta roda que eles estão. Mas o Senhor sabe. Muitas pessoas às vezes têm se amoldado ao ambiente e não têm percebido. Mas eu te peço no nome de Jesus, abre os olhos dessas pessoas nesta noite. Para que elas não peguem o linguajar dessas pessoas, para que elas não peguem os costumes dessas pessoas, para que elas não andem com a roupa dessas pessoas, para que elas não caminhem no pecado, aquilo que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Também quero te pedir, ó Deus, para aquelas pessoas que o Senhor tem pedido para sair, e as pessoas não têm coragem, olha para trás. Eu te peço que o Senhor fale com essas pessoas. E nesta noite, nós entregamos tudo aquilo que nos impede, Senhor, de avançar.
Nós te entregamos tudo aquilo que nos prende ao passado, Senhor. Nos ajuda a soltar, nos ajuda a confiar, nos ajuda a avançar com o nosso coração. Cura o nosso coração, renova a nossa mente, nos dá força para viver o novo, para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus eu te peço, dê coragem a essas pessoas para obedecer. Dê ousadia ao teu povo para obedecer e não normalizar, ó Deus, o pecado, que é aquilo que não te agrada, porque o Senhor não negocia valores, o Senhor não negocia comportamentos que não têm a missão, o valor que o Senhor deu para nós, a visão que o Senhor tem dado para a igreja, no nome de Jesus. Nós te pedimos nesta noite, que nós não venhamos normalizar o pecado, relativizar aquilo que não é normal na vida de um servo, de um resgatado de Deus, de um remido, no nome de Jesus. Dê coragem para essas pessoas, que na vida dela seja, Deus, parado tudo aquilo que foi feito de errado até na vida dela, da vida dela para frente, Senhor, que seja uma vida de santidade, no nome de Jesus, que não seja nada mais ou menos. Porque como nós sabemos, os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Não para ficar achando coisa errada, mas porque o Senhor está pronto para nos socorrer. Socorre-nos, ó Deus, como o Senhor socorreu Ló e toda a sua família. Socorre-nos deste lugar. O Senhor está prestes, ó Deus, para destruir e pesar a mão em alguns ambientes que o Senhor já não está mais nele. E a degradação moral está cada dia maior. E aquilo que era valoroso para eles, muitas vezes se tornaram piada. Fala com a tua igreja, Senhor. Que haja santidade no meio do teu povo. Que se aumente o seu domínio, o seu governo sobre esta casa, sobre estas famílias. E que nós não venhamos negociar os valores. Não venhamos negociar os seus mandamentos. Que não venhamos a achar bonitinho, ó Deus, aquilo que o Senhor não acha bonito. Colocamos esta casa em suas mãos. Nós preferimos sim um crescimento lento, mais saudável, que não corrompa famílias, que não corrompa os valores dessa casa, a missão, a visão do pastor Márcio, a visão que o Senhor tem dado para ele nesses 36 anos dessa casa. Que esses valores e essa visão e essa missão não saiam desta casa, no nome de Jesus. Mas que venhamos a crescer em santidade, em sabedoria, em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. No nome de Jesus.